20 de julho, ano de 2012, com parceria a Rádio Clube de Itapira, através do Toy Fonseca do Betusca, na Central Técnica do AM 930, por conta do nosso Djavan, na Avenida Brasil 31. E também parceria com TV PCI, o canal de vídeo do portal Cidade de Itapira. E hoje, como já divulgamos hoje no Jornal da Clube, nós vamos fazer um programa especial, uma mesa redonda, para debatermos assunto que daqui para frente, até o término das eleições, vão estar em evidência e vai ser o assunto mais comentado da cidade. Não só nossa, mas de toda a região. Isso vai ter um envolvimento com a política nacional, descendo para a esfera estadual e chegando até nós na esfera municipal. Para isso a gente convidou o Nino Marcati, que ele é um expert, conhece esse detalhe com muita qualidade, com muita isenção, até isso é bom ressaltar, que ele faça o âncora desta entrevista, tendo o Beto Colosso representando o jornal A Cidade de Itapira e o Luiz Norberto da Fonseca Filho Betusca representando a Rádio Clube de Itapira, e eu praticamente aqui à disposição também do Nino para, como radialista, também ter uma participação efetiva nessa entrevista. Boa tarde para você, Nino, a batuta é contigo. Obrigado, JP, Betusca, Beto. A ideia que surgiu de nós fazermos esse bate-papo, porque é um assunto que interessa à população e interessa aos órgãos de imprensa da cidade, eu vejo dessa maneira. E acho que essa caminhada da gente buscar o que é melhor para a nossa cidade, né, para o nosso estado, para o nosso país, é uma obrigação nossa enquanto imprensa, né? E quanto mais nós discutirmos isso, inclusive entre nós mesmos, com certeza nós vamos evoluir mais nesse assunto, e o principal beneficiado disso somos todos nós, povo, tanto de Itapira como desse país. Eu gostaria de colocar, assim, para a gente debater aqui, um debate livre, né, que a imprensa, ela assume o papel o desejo do povo para que sempre seja escolhido o melhor candidato. Isso é recorrente em qualquer discussão da imprensa, seja jornal, rádio, televisão ou internet. Nós sabemos que o povo também quer eleger o melhor, sempre. Mas, por outro lado, a gente acaba dizendo que a classe política é muito ruim, né? Que o povo não sabe votar, que o povo precisa aprender a escolher melhor os seus representantes. E, enfim, isso mostra que alguma coisa está errada nessa questão. Se nós queremos o melhor, por que acabamos não escolhendo o melhor? Onde é que o povo e nós, a imprensa, nós estamos errando? Betusca, você quer? Tudo bem, posso começar essa conversa. Nós estamos atravessando uma época de transição sempre, né? Ainda bem, o mundo vai melhorando, as coisas vão, né, melhorando, a modernidade vai chegando. E é uma figura nisso tudo em que você não citou. O marqueteiro. O marqueteiro acaba vendendo uma imagem que talvez não seja a verdadeira do candidato. E a maioria das pessoas, pelo visto, acaba comprando essa imagem e votando no cidadão que é vendido e não na pessoa dele. Talvez isso seja o grande engano. É preciso... essa eleição é uma eleição municipal em que as pessoas estão mais próximas dos candidatos. Espera-se que, exatamente por isso, votem-se em pessoas que sejam mais conhecidas, que tenham mais confiança e que seja da confiança das pessoas. Porque fica mais difícil no caso do governador, no caso do presidente, mas do prefeito e dos vereadores, eu acho que é uma obrigação das pessoas que vão votar conhecer as pessoas que estão votando. Conhecer mais intimamente, eu digo assim, pelo menos ter conversado uma vez, saber se o cara é verdadeiro ou se é cascateiro, como se diz, né?
Talvez essa figura do marqueteiro hoje é que seja o grande empecilho que a gente tenha nessas eleições mais moderninhas. Bom, muito boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Clube e também os internautas da TV PCI. Eu queria primeiro falar que é um prazer estar aqui, participando desse encontro, desse debate, de um tema tão importante aí que às vésperas aí da eleição, né, temos que começar a falar sobre o futuro aí, principalmente da nossa cidade, né. Eu queria colocar uma questão que acho que o mais importante é a demanda, sabe? A demanda de pessoas, de gente boa interessada em entrar na política, entendeu? Às vezes eu sou taxado até meio de radical nas coisas que eu coloco através do jornal, de defender o voluntariado. Vamos tomar, por exemplo, a Câmara Municipal, que está essa discussão agora de aumento ou não aumento. Muitas pessoas, eu penso que deveriam prestar esse tipo de serviço como voluntário, porque estão lá querendo entrar pelo bem da cidade. Aí você já eliminaria os oportunistas, que são pessoas que querem entrar na política para enriquecer ou para se dar bem de alguma forma e acabam deixando as questões do povo, as questões primordiais de lado. Então essa questão principal eu acho que teria que ser rediscutida não só em Itapira como no país. A quantidade de benefícios e salários que esse pessoal tem, o nível de serviço que eles apresentam, com todo respeito aos nossos vereadores e todos os legisladores, sou amigo de vários lá, não é uma crítica pessoal e nem particular a nenhum deles, mas ao sistema brasileiro do parlamentar, entendeu? Que é uma questão que precisa ser revista e discutida. A gente tem conhecimento que quem toca a Câmara são os funcionários, entendeu? Quem vive o dia a dia da Câmara sabe que quem faz o serviço, o grande e grosso, eles vão lá, os vereadores, para assinar. Entendeu? Então tem que ser revisto esse salário, essas coisas, porque daí os oportunistas deixariam de entrar na política. Realmente pessoas que estavam interessadas em colaborar com o bem-estar da população, com o que é bom para a população, entrariam na política. Essa é a minha visão. E você, JP? Não, eu acho que o papel da imprensa, de um modo geral, hoje é um equilíbrio. Você pode ver que está mais regulamentada, por exemplo, candidato A tem tal espaço, candidato B espaço, candidato C espaço, tudo normal. Acho, na minha opinião, Nino, a imprensa ela tem que ser um manto protetor da sociedade. Ela tem que passar para principalmente essa eleição, que é uma eleição chamada corpo a corpo, que, em primeiro lugar, o cidadão, ele não é federal, ele não é estadual, ele é munícipe. Em primeiro lugar, ele é munícipe. Porque muitas vezes você paga imposto na esfera estadual que você não sabe o que está pagando. Você paga imposto para a União e você não sabe o que está pagando. Mas quando você paga o IPTU, você sabe o que está pagando e para que ele serve. Quando você paga o IPVA, você sabe o que está pagando e para que ele serve. Eu penso, principalmente nesse caso dos vereadores, concordo com você, mas eu acho que o exemplo de uma família tem que ser do pai. Eu acho que o exemplo devia ser lá de cima, da União. O que ganham de dinheiro lá, e eles mesmos fazem as suas leis, e esse é um modelo copiado. A nossa Câmara mudou muito, eu até percebi, não se paga mais sessão extraordinária. Sim. Eu acho até interessante isso. Um avanço. Já houve um avanço na moral. E que eu penso um pouco com relação a esse aumento dos vereadores, que é um desgaste desnecessário. Não havia necessidade de passar por essa turbulência, até porque 6 de lá não são nem candidatos, não é verdade? São 4 que vão brigar para o retorno da Câmara. Eu acho que esses 4 estão sendo até prejudicados em consequência do que está acontecendo. E aí eu concordo, e não só eu e nem você, dizer que nós vamos ser aqui demagogos, impedir não um salário desse ou daquilo. Eu sempre achei que um executivo tem que ganhar bem. O que eu sou contra é falcatruas. Eu falo isso em todas as manhãs, o Nino acompanha, o ouvinte da Clube também acompanha a minha participação. O que o cidadão precisa saber é que o dinheiro dele está sendo bem investido. Eu não concordo com a CBF, mudando para o meu lado, um presidente ficar 20 anos e agora sair como prêmio de todo o roubo, de toda a maldade que ele fez, ganhar uma casa na Flórida, outra na Flórida, nos Estados Unidos, e outra em Boca Raton, e não vai dar nada para esse cidadão. Eu acho que perpetuação no poder é muito ruim, mas ainda nós temos um grande exemplo, que é a democracia, que é muito boa, e esse detalhe da imprensa, o Nino é muito feliz. Hoje, as pessoas se valem do que nós falamos.
As pessoas se valem do que você escreve no seu jornal. As pessoas se valem do que ele lê, do que ele vê na televisão. Não esqueçamos que a Rede Globo elegeu o Collor. E a Rede Globo tirou o Collor. Então, esse é o papel da imprensa. Até eu conversei um dia com o Heródoto Barbeiro e disse o seguinte, e você abriu muito feliz, Nino, quando falou esse detalhe. Nós também votamos, nós também temos o nosso lado político. Nós podemos ser até apartidário, mas a político não, porque nós convivemos com a política. Não tem como não ser político. E o que eu vejo hoje, pelo menos nesse quesito, estão se organizando em questão de tempo de mídia, estão se organizando também em panfletos, em jornais, em brindes, camiseta. Nós temos uma eleição que em 15 minutos, quando termina essa eleição, nem os Estados Unidos têm. Nós estamos com os candidatos já todos declarados oficialmente. Então nós vivemos um grande avanço. E daí, discutir para melhor faz parte do que nós estamos fazendo aqui agora. Só voltando à sua questão, Nino, a primeira questão, acho que não somos nós e nem a população que falhamos, entendeu? Porque assim, ainda o nosso, que nem eu concordo com o JP, que o nosso processo eleitoral evoluiu muito. Então, assim, a gente tenta ainda escolher o melhor do que tem ali. A grande questão é que pessoas do bem, pessoas preparadas não querem entrar na política, porque vê as coisas sujas que acontecem, esse lado ruim da política. Então, acho que o erro está aí, é de não ser chamativa a política para pessoas de caráter, para pessoas boas, entendeu? Desculpe se eu estou sendo muito duro, mas é o que eu sinto. Eu sou muito cru nessa avaliação. Entendeu? E você tem toda a razão, se você me permite uma parte. Eu estava conversando com um rapaz que era candidato, ele falou, João, não sou mais candidato. Por quê? Eu fui ser candidato a vereador e entrei numa casa para pedir voto, uma família conhecida. Falou, você também perdeu a vergonha na cara? Quer dizer, olha que negócio duro. Ele falou, não sou mais candidato. É culpa deles mesmo, até porque, na verdade, nós mostramos o que somos. E tem todo isso você não está sendo duro, não. Isso, se nós chamarmos 20 pessoas, vão falar a mesma coisa. E até esse Cacaio, que é hoje o advogado do Carlinhos Cachoeira, eles são muito técnicos, estão mexendo com o sentimento do cidadão para fazer a defesa de um bandido, que foi comprovadamente um bandido. Mas eles mexem com o sentimento. Então, direito de defesa. Mesmo esses têm direito de defesa. Eu quero pegar, acho que dessa conversa dá para a gente colocar 2 pontos. O primeiro é quando o Betusca lembrou muito bem da questão dos marqueteiros. Mas o que eu quero colocar nesse aspecto é o seguinte, o marqueteiro, ele tem a função dele, e a função dele é vender o candidato. Assim como nós compramos inúmeros produtos, né, que estão aí no mercados, que às vezes é vendido de uma forma, mas a gente percebe que quando está com relação aos produtos, quando ele não é bom, ele logo some, nunca ninguém mais fala dele. Isso, de repente, não acontece na política. Mas aí é que eu coloco o papel da imprensa, porque é a imprensa que tem a função de tentar estabelecer até onde aquele candidato é aquilo que está sendo vendido ou não. Como é que você vê isso, Betusca? Olha, é complicado esse jogo. O Beto estava dizendo de o vereador, por exemplo, não ganhar. Isso criaria uma Câmara elitista. Dificilmente alguém vai defender. Teria que ser pessoas muito especiais para isso. E eu não sei se haveriam pessoas tão especiais assim, que pensassem tão grandemente, né? É difícil, essa regra do jogo está complicada. Como o que você está dizendo também, a regra do jogo é complicada. Você elege um prefeito, um vereador, e tem que aguentar 4 anos no mínimo. Ao passo que, se você for no supermercado e comprar um sabonete, na próxima você não compra mais. Essa próxima é amanhã, ou depois de amanhã. Exatamente. Né? Não são 4 anos que você tem que aguentar. É complicado esse jogo. A gente tenta mostrar a face do candidato, mas hoje também está difícil. Por exemplo, nós, Rádio Clube, não podemos mais falar de candidato algum. No ramo rádio, nós vamos ter o programa gratuito, ponto final.
programa gratuito. Já o jornal pode faturar os quadradinhos do candidato, a propaganda do candidato. O rádio já não pode mais, a televisão também já não pode mais. A não ser que a gente faça subliminar e corra risco da justiça nos pegar. Então, também não está valendo esse risco. Bom, teoricamente não é tão gratuito assim, né? Quer dizer, não sei o caso da Rádio Clube, mas as TVs, as emissoras de rádio, elas deduzem esse tempo nas Isso suas... é uma falácia. Ah, é? Isso é uma falácia. A maioria das rádios, como a minha, ela se encaixa no Simples. Ah, tá. Para pagar imposto de renda. Mas a Globo fatura. A Globo, a Jovem Pan, é outro nível. Elas já não são empresas pequenas. No Simples. No meu caso, no Simples, eu não tenho onde descontar. Então, para mim é perdido. Eu já entrei na justiça contra isso. E até agora não saiu nada. O próprio presidente Lula reconheceu na última eleição que 4 mil emissoras, pelo menos, teriam que ser ressarcidas, porque são 2 pesos, 2 medidas. As rádios grandes conseguem receber. As rádios pequenas, tchau. Fica só com a despesa. Fica só com a despesa. Deixa eu só fazer um parêntese na primeira colocação, que na contramão de que deveríamos ter políticos mais bem preparados, o papel da imprensa, eu também aqui faço uma meia-culpa, acho que a imprensa também deveria ter pessoas mais bem preparadas. Sim. Entendeu? De uns tempos para cá, assim, essa possibilidade de jornais, de revistas, entendeu? Sem ter uma pessoa responsável, sem ter uma pessoa realmente formada, que seja formadora de opinião, que tenha conhecimento, porque hoje é muito fácil, você pega num bairro, você faz um jornalzinho de bairro, ninguém precisa assinar documento algum, você pode começar a distribuir. Então isso acabou massificando a informação, só que não se aprofunda em nada, todo mundo informa, só que ao mesmo tempo ninguém informa com integridade, vamos dizer assim, em sua totalidade, não se aprofunda nos assuntos, com isenção principalmente, com imparcialidade, que é muito difícil, entendeu? Então aqui também coloco isso, que no mesmo tempo que devemos ter melhores políticos, também melhores profissionais no meio de comunicação, que é o que vai passar para a população o que realmente está acontecendo, quais são as propostas dos candidatos. Sem dúvida essa responsabilidade tem que ter. Agora, temos que diferenciar jornal de rádio, por exemplo, que é o meu caso. O meu caso é rádio, o seu caso é jornal. O jornal, quantos jornais são abertos perto de eleição todo ano e fechados logo depois da eleição? Pode-se abrir ali na esquina um jornal, rádio já é um pouco exatamente diferente. Isso que eu estou falando, Vitor. Tem que ter uma autorização do Ministério das Comunicações, embora tenha rádios piratas, né? Sim. Que é combatida, mas elas proliferam também. Né? E também vai ter o mesmo sentido. Só vai funcionar na época da eleição. Por que será? É óbvio que alguém está tirando proveito com relação a isso. E passando informações erradas, e passando equívocos, fazendo com que o povo não possa ter o discernimento que ele deveria ter. Infelizmente. Então, nesse meio de imprensa, na realidade, claro, o nível, em todos os segmentos, o nível tem que ser bom. Senão você não consegue sobreviver por muito tempo. E na imprensa também tem os bons e os maus, e vamos ter esses casos que são títulos de aluguel. Né? Infelizmente, isso faz com que o julgamento sobre a gente, por exemplo, seja também falacioso. A gente entra na somatória, né? Eu sou contra qualquer tutela do povo, né? Sempre manifestei isso, entendo que... Tutela de qualquer maneira, não é só o povo, também do ditador. Também sim, mas aí eu estou dizendo especificamente o povo tutelado, dizendo assim, não, a imprensa A vai dar má informação, a imprensa B vai dar informação errada. Olha, o povo precisa, ele não é tão burro do jeito que muita gente imagina. O importante é que os órgãos de imprensa, seja ele que natureza for, ele abra espaço para todas as opiniões. E cabe sim à população discernir o que ela entende por melhor. Porque
a população também age por tendência. Então é natural que ela dá mais atenção para aqueles assuntos que ela concorda e dá menos atenção ou quase nada para os assuntos que ela discorda. Quanto a essa questão que foi colocada aí, eu quero retomar porque está dentro desse assunto. Essa questão da voluntariedade, Beto, eu não concordo. Por quê? Qual que é a imaginação? A imaginação é que a gente pode aí abrir amanhã vagas para candidatos a vereador e que as pessoas de boa vontade vão se apresentar para representar a cidade. Tá. Isso vai acontecer com certeza. Por quê? Porque sempre existe, se agrega nesse cargo poder, né? Status. Então, certamente vai chamar. De ponto, já tira de lado aquelas pessoas que não têm tempo para isso. Tá certo? Ou que poderiam fazer, mas ele prefere jogar sua bola, fazer outras atividades, né? Isso só seria possível quando a gente tivesse uma sociedade realmente muito bem organizada. Existem alguns países europeus que os vereadores, em alguns locais, não ganham absolutamente nada, em outros locais, eles cumprem o papel dos secretários. Eles ganham para ser vereador, mas também cada um assume um cargo de secretaria da prefeitura. Nas cidades pequenas são assim, né? Ou seja, veja a economia que dá. Agora, essa questão também a gente poderia verificar nos conselhos populares. Nos conselhos populares que existem na cidade. Sim, é uma dificuldade montar esses conselhos. É uma dificuldade de ter a população participando dos conselhos. Ora, se a gente tem dificuldade, que normalmente esses conselhos reúnem e são fundamentais para um país democrático, para um município que quer ter transparência, são os conselhos. Conselhos da saúde, da educação, meio ambiente, enfim, a segurança, e que normalmente se reúne uma vez por mês. Né? Você está sendo utópico, né? Exatamente. Não, eu concordo, só assim, mas se não buscarmos uma sociedade mais evoluída que caminhe nesse sentido, vamos sempre ser taxados. O povo tem o governante que merece. Nós vamos ficar sempre nessa. Aí eu concordo plenamente. Quer dizer, a busca dessa sociedade, aí sim, aí é uma... Então, de repente, não seria, por exemplo, voluntariado e não receber nada, mas de repente ter um valor X para cobrir as custas, não sei, seria uma discussão para colocar, para pensar, entendeu? Mas tem um outro lado também. Poderia João Amir Betting, né? Na prática, a teoria é outra. Né? Na teoria é maravilhoso, deveria ser, mas na prática, as pressões, e todo mundo sabe o que eu estou dizendo, os próprios Tribunal Superior de Justiça são indicados pelos governadores, pelos presidentes. Então, as pressões, todo mundo sabe de onde vem, dos políticos. Não, vai vir a pressão e vamos cair naquilo. O cara vai estar lá trabalhando praticamente de graça e vai falar assim, não, mas eu estou aqui aguentando isso, entendeu? É um pensamento pequeno, entendeu? Enquanto tivermos pessoas assim na política, o Brasil vai continuar do jeito que está. Olha, só para ter uma ideia, marquem bem vocês que acompanham televisão, vocês que acompanham rádio, nós vamos viver daqui uns dias um bombardeio de Brasília, porque não sei se vocês perceberam, época de eleições, o que se pinta de CPI, eu faço uma pergunta para vocês, tem alguém preso na CPI? Alguma CPI deu alguma coisa? Não, se tiver, vocês me apresentam, porque até agora eu não conheço ninguém preso. E duvido que esse Carlos Cachoeira aí fique muito tempo preso. Mas para exemplificar, hoje é uma briga de dois poderes, PT, PSDB, tá certo? O Lula apareceu até no programa do Ratinho dizendo que se a Dilma não se candidatar, ele se candidata para não deixar um tucano ocupar o estado de São Paulo. Isso é crime eleitoral. Vai dar uma multa para ele de 10 mil reais, ele vai pagar dando risada, como se dá uma gorjeta para o engraxate. É o caso do Lula. Então nós vamos ser bombardeados agora por uma mídia forte, que vai vir lá de cima, de Brasília. Por quê? Na CPI, essa CPMI, que agora é mista, né? Porque se junta vários partidos, cada um com a sua tendência. Dá a impressão que cada deputado, quando fala, defende uma tese. O Marcondes Perillo, que é o governador de Goiás,
eu nunca vi um cara, Renato, ser bode expiatório tão fácil como vai ser esse Marcondes Perillo. Por quê? Toda a mídia com força petista vai, usando até a cachoeira, vai desembocar tudo no Marcondes Perillo. Por quê? Dia 2 de agosto começa o mensalão, que na minha visão, a hora que saísse a sentença, já tinha que chegar os policiais federais com as algemas e já encaminharem. Porque o Collor, por muito menos do que está se falando nesse mensalão, perdeu um cargo de presidente da República, meu amigo. E aí a gente está vendo, degladiando, nós estamos falando no mundo da mídia. Então o mundo midiático vai receber um bombardeio, vai ser tão engraçado falar, não, para que convocá-lo novamente? E na verdade convocação não serve para nada, porque o cara tem o direito de ficar calado. Já de cara, você imagina, Nino, você nos convoca aqui para falar com vocês, fala, não, vocês têm o direito de ficar calado. Para que eu vou abrir a boca? Construir prova contra mim mesmo? Mas é dever, é a lei do bafômetro. Eu não posso soprar o bafômetro, sou obrigado a soprar o bafômetro. É lei, se você não soprar, você vai preso. Não sou obrigado a construir provas contra mim mesmo. Isso é um ranço da nossa ditadura. Não. Isso é um ranço, espera um pouquinho, só dizer, de medo de produzir provas contra si mesmo. Não, aí isso é um direito individual. Não, mas um direito de forma errada. Consagrado universalmente. Só nas ditaduras é que não existe isso. Não, mas o necessário, espera um pouquinho, se eu estou bêbado e não soprar esse bafômetro, eu estou cometendo um crime, não é contra mim. É contra todos os que estiverem à minha frente. Não, estou só fazendo isso daí. Isso aí ainda é resquício, sim, viu? Pode ser que essa é uma discussão que nós podemos implantar, porque ela é um pouco mais complicada, porque a responsabilidade dessa questão é do Estado. Ou seja, ele que tem que criar os mecanismos para que a sociedade funcione. A sociedade ela tem um funcionamento autônomo, que ela deve ser regida pelas leis que ela própria cria. Cabe ao Estado controlar a ação de cada um de nós e punir, né? Não passar a mão na cabeça de ninguém. Nós cometemos erros nessa área, né? Mas aí você percebe que é uma discussão que a gente iria para longe. Agora, eu não vejo a imprensa brasileira hoje mais com essa visão, não. Hoje, claro que existe uma tendência para alguns setores apoiarem aí o governo, como existem setores que apoiam a oposição, PSDB. A Veja tem um papel fantástico na formação de opinião, e ela flagrantemente não é petista, né? E essas revistas, tanto a Veja como a Época, elas passa-se na sensação de que elas estão ano-luz à frente da TV, do rádio, e dos jornais, porque saiu na Época, saiu na Veja, aí desencadeia tudo. Aí o Jornal Nacional fala, o Fantástico fala. Então é interessante. Mas por que eles têm um jornal, eles têm repórter investigativo? Coisa que foge até do padrão de uma emissora pequena. As grandes podem até fazer esse trabalho, mas uma emissora pequena é difícil você ter lá um repórter investigativo. Na verdade, a Veja, essas revistas, elas tiveram que caminhar para esse lado, né? Porque ou elas encontravam o filão delas, ou elas morriam, né? A TV chega rápido, o rápido chega rápido, a internet está chegando mais rápido ainda, né? Então, se ela não buscasse esse caminho, ficaria numa posição complicada. Mas vamos voltar ao nosso debate sobre a campanha eleitoral aqui, porque esse país tem tanta coisa para resolver que qualquer assunto a gente vai embora dele, né? E aí o que eu quero perguntar para vocês, que é o pressuposto da democracia, que a imprensa leve informação precisa, não tendenciosa, para que o eleitor vote livre e lúcido. Como nós podemos avaliar a imprensa na campanha eleitoral se nós também somos eleitores, se nós também temos tendências? É evidente que quando a gente analisa qualquer problema aí, nós colocamos a nossa tendência, né? Se eu sou petista, eu tenho uma visão petista do assunto. Se eu sou do PSDB, eu tenho uma visão do PSDB. E isso ocorre no local, né? Quer dizer, nós temos aqui os totonhistas. Quem tem que corrigir e quem tem que dizer, não somos nós da imprensa.
Na realidade, é o povo que tem que saber. Não gostei da opinião da Rádio Clube, vira o botão. Claro. Não gostei da opinião daquele jornal, compra outro, ou compra outro, e por aí afora vai. O povo, aí nós vamos sentir, nós, imprensa, vamos sentir no patrocinador. Isso. Nós vamos sentir que nós estamos perdendo audiência, nós estamos perdendo patrocinadores, nós estamos falando bobagem, nós estamos fazendo alguma bobagem aqui. Vamos corrigir rumos. E essa correção de rumos faz parte da vida de qualquer um e de qualquer empresa. Exatamente. Eu já acho que assim, toda e qualquer imprensa tem que partir do pressuposto da imparcialidade. Isso sabe, a premissa para você desempenhar um papel de comunicador. Você tem que deixar a sua opinião pessoal. E desculpa, até não concordo com você, Betusca, com o que tange a relação ao patrocínio. Acho que o patrocínio vem naturalmente quando você faz um trabalho. E vai naturalmente também. Sim. Quando o leitor, o cliente, ele começa a perceber que ali tem isenção. Independente de eu ser PT, PCdoB, PSDB, o que quer que seja, ali, naquele momento de profissional, de jornalismo, eu tenho que deixar minha tendência política, time de futebol de lado. A gente até brinca lá no jornal, porque a maioria lá é palmeirense, então o pessoal, os corintianos brincam, vocês só colocam notícia do Palmeiras, a gente fala, aqui a gente é imparcial, até chegar no futebol. Agora, tem um detalhe, hein? E a nossa prefeitura vai ter um palmeirense, tá certo? Porque o Alberto, e essa lei é complicada. Se falar o nome de um, tem que falar o nome de todos. Mas aqui eu vou citar o nome de todos. O Alberto Mendes é palmeirense, o Paganini é palmeirense e o Manuel Marques é palmeirense. E o que é interessante é que os vices dele, com exceção a Tatiana do Manuel, que eu não sei, mas o Toninho Orsini é palmeirense e o Dado também é palmeirense. Quer dizer, o Palmeiras está de vento em popa. A imparcialidade eu já estou causando ela aqui, tá certo? Me perdoe os corintianos. Tem uma piada, né, que eu pergunto. Não, tá vendo? Mas aqui, se a gente fizer aqui, vai dar mais palmeirense. O Nino é santista, você é São Paulino, eu sou palmeirense. E o Renato, São Paulino e o Murilo? Estamos ganhando, é de goleada, tá certo? Então, só para lembrar disso, descontrair, eu conversei, assim que saiu esse é candidato, quando definiu, eu encontrei o doutor Antônio Carlos Martins, que hoje é o prefeito, né? Assumiu no lugar do prefeito Toninho Bellini, que está de férias. Eu falei, prefeito, o senhor também na época estava aqui, o senhor é palmeirense? Eu sou. Eu falei, nossa, um palmeirense vai sentar na cadeira. Ele falou, mas não fala não para os corintianos, senão eles não vão votar. Mas então, Nino, só voltando nessa questão, acho que tem que partir do profissional da imprensa mesmo essa responsabilidade, entendeu? Ter essa visão de falar, não, minhas opiniões pessoais, nesse momento tem que ser deixado de lado. O veículo de comunicação tem que ser para informar estritamente, para trazer às claras o que está acontecendo, entendeu? Mas eu percebo, não sei se vocês sentem isso, que os políticos... Vamos pegar de Itapira, porque o nosso assunto é Itapira. Nossa realidade é isso. Eles confundem essa questão da imparcialidade. Sim. Eles confundem o pensamento imparcial de quem escreve, de quem dá notícia, de quem fala, com o pensamento imparcial da instituição, ou seja, do organismo que ela representa. Então, eu, Nino Marcati, tenho todo o direito de falar o que eu penso. Ô, Nino, mas isso está faltando. Ainda nós vamos atingir essa maturidade. Nós, os candidatos, os administradores, os políticos, na verdade, eles são políticos até ganhar a eleição. Depois eles passam a ser administradores. É uma grande diferença, hein? É importante. Eu sou político até agora. Depois, não interessa se você vamos fazer aqui. Você é Alberto Mendes, você é Paganini e o Betusca é Manuel Marques. Vocês discutirem aqui e nada impede, vamos jantarmos junto hoje para falar de algum outro assunto, trocar uma ideia, ou vamos levar o Renato também, que é de um outro candidato, para trocar uma ideia, vamos jantar, confraternizar, vamos nos recrear. Parece que isso é proibido, parece que isso não é permitido. Ou você carrega uma bandeira tal e você faz a defesa da bandeira tal. Eu acho que nós temos que, primeiro, a imprensa tem que se libertar desses grilhões que os prende. Sim. Primeiro. E eu percebo na coluna do Nino, se falar que o Nino é antidemocrata, eu também não aceito, porque ele recebe cada pancada naquele drops dele lá, que tem hora que dá vontade de até fazer sua defesa, Nino. Mas eu acho que você merece aquelas pancadas que vem lá. Então, esse ponto que o Betinho está falando, o Betusca e o pessoal que está nos ouvindo, é interessante,
Porque está na hora de desmistificar, está na hora de sermos livres, de andarmos com a cabeça erguida, defender a nossa tese. Tá? Vai acontecer eleições em São Paulo, já estão se articulando o segundo turno. Já estão se quer dizer, nós ficamos sabendo que o Maluf se uniu ao PT. Quer dizer, o Maluf era a vidraça para o PT poder trabalhar, tá certo? Hoje não, essas vidraças se uniram, se untaram, estão lá pertinho uma da outra. Mas eu vejo isso com bons olhos. Mas isso, eu acho interessante isso daí. O que é importante é passar, principalmente trazendo a eleição para a nossa cidade, trazendo assunto para as eleições da nossa cidade, é que nós temos o direito de ser livres. E votar é secreto, você pode votar em quem quiser. Quantas pessoas, porque o detalhe, quantos candidatos a vereadores aí hoje? Tem 139. 139. Eu acho que eu recebo, você, o Renato, o Murilo, nós recebemos, eu acho que uns 30, 40 convites de programas para que a gente vote neles. Você imaginou falar, meu voto está comprometido? Eu vou chatear o cara, mas ao mesmo tempo eu o iludo. Quando eu falo, olha, o meu voto é seu. É o que a gente fala para todos eles. Não tem essa. Não adianta a gente falar que não, eu já estou aqui, o candidato meu, fulano, ninguém vai bater no peito. Principalmente nós, homens de imprensa, formadores de opinião. É por isso que tem candidato a vereador que acha que vai ter uns 3, 4 mil votos. Rapaz, tem gente vendendo o que tem aí, eu não sei como é que vai fazer depois, hein? Tem gente vendendo o que tem, cumprindo o aviso prévio, porque vai se dedicar à política. Quero ver como é que vai fazer, né? Eu queria reforçar aí a ideia de que, primeiro, eu não concordo com a visão de que depois da eleição se vira administrador. Não. O prefeito, ele continua político, tem que continuar político. A diferença é que antes da eleição ele pratica a política eleitoral, que dentro da campanha que ele está inserido. Depois é que ele tem que ser político de fato. É depois que ele tem que se relacionar com as diferenças. É que ele tem que buscar o que é melhor para a cidade, independente da pessoa. Exatamente, é isso que eu disse. Depois ele tem que administrar uma cidade, ele tem um orçamento, ele para de fazer política, ele para de fazer promessas, porque ele vai pegar uma realidade na mão. Ele para de fazer política eleitoral. Não, tudo bem. Mas a visão dele tem que ser sempre política. Eu não quero um bom político lá, eu quero um bom administrador. O público que está me ouvindo também, ele quer um bom administrador, ele vai votar num cara que cuide das ruas, que cuide da segurança, que cuide do transporte, que cuide da qualquer pasta, da cultura, do esporte. Mas isso é função do secretário. Não, mas é ele que tem que delegar essas ordens. Que é político. Exato. Mas aí que é um detalhe interessante. É que eu estou chamando atenção que é uma confusão. Não, quando você faz uma nomeação política, ela tem um efeito. Quando você faz uma nomeação técnica, ela tem outro. Nós tivemos aqui o Marcelo Crivella, sendo ministro da Pesca, falou que nunca colocou uma isca no anzol. O Maluf uma vez nomeou um cara para ser secretário, falou, também, irmão, nunca vi isso. A gente não pode esquecer que quem resolveu o problema de economia nesse país foi um sociólogo, não foi um economista. Mas baseado... O Serra foi ministro da Saúde e não tem nada que... Não estou discordando disso. Mas em compensação... O que vale é a política. Mas em compensação, um ministro que era, então, um homem da saúde, implantou um imposto que a gente morre de medo de que ele venha logo para a gente. Eu acho que essa questão, existe um pouco de confusão. Quer dizer, quando se fala em política, as pessoas relacionam ao lado ruim, feio da política. Não. A política tem um lado muito bonito. O que é que estraga? Não tem lado feio, Nino. Não tem lado feio. Quando ela caminha para o pessoal... O lado eleitoral... Mas isso que não é política. Concordo plenamente. Não tem lado feio. Desde que a coisa seja feita com consciência, desde que a coisa seja feita de boa vontade. É preciso que as pessoas sejam pessoas certas no lugar certo. É preciso que elas queiram fazer o bem. Que sejam do bem. Senão, meu amigo, se for do mal, não tem como fazer. As verdades acabam sendo meio mutáveis, né? A verdade de cada um é complicado. Com certeza. E esse é o grande problema, né? Que a questão política, ela justamente faz essa função, né? Porque
cada um tem a sua verdade, cada um vê o seu jeito de governar da melhor forma, da forma acertada possível. O que é que vai unir esses interesses? Cada ato de um prefeito, por exemplo, por mais técnico que ele seja, também tem que ser político. Claro! Então essas coisas estão muito juntas, agregadas uma coisa a outra. É impossível as nomeações. É preciso também colocar gente que tenha jogo de cintura e de confiança dele, de confiança política, de confiança, sei lá, honestidade, né? Tudo isso. Mas são atos políticos. Sem dúvida que são atos políticos. Tem que ter jogo de cintura. A gente vive reclamando nessa cidade exatamente disso. Puxa, mas estão marcando bobeira disso, estão marcando bobeira daquilo. A gente sente, a gente da imprensa sente isso claramente. Olha, estão fazendo mal aquele jogo, estão fazendo mal aquele outro jogo. Na intenção de acertar, a gente sabe até, na intenção de acertar, mas acaba errando, sei lá, na esquina já está errado. Então fica complicado. Essa teoria, o brasileiro desconhece muito dessa. E fica muito difícil, na realidade, escolher o cara certo exatamente por isso. Isso. Bom, então já que eu entendo, e é o nosso último assunto, né, que o grande fator que ajuda o eleitor, eu não vou dizer que a acertar 100%, mas se aproximar do acerto, são os debates. Nós estamos discutindo a formação de nós realizarmos debates, não só com os candidatos a prefeito, mas vereadores, vice-prefeitos, enfim, chamar a política, chamar os problemas da cidade para serem discutidos aqui, um olhando no outro, sem ter a figura do marqueteiro no meio, né? E o que a gente percebe nessa história? É que os candidatos mais cotados, não só aqui em Itapira, mas São Paulo, Brasil, procuram fugir do debate, né? Fugir da exposição de ideias, do cara a cara. A famosa lei do Gerson. Isso. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Né? Exatamente. É a famosa lei do Gerson. Sendo que essa questão dos debates são valorizados em qualquer país desenvolvido do mundo. Nino, e um detalhe interessante, hein? Que eu acho, as eleições dos Estados Unidos se definem nos debates. Isso que é interessante. E essa cultura americana, ela é muito boa, porque o eleitor, primeiro lá, ele não é obrigado a votar. Isso. Começa daí, que já é um grande erro a gente ser obrigado a votar. Eu acho que é um dever cívico que a gente deveria fazer com liberdade. Olha, eu quero votar, eu vou votar e quero participar. Não, se você deixar de votar 3 vezes, você praticamente não consegue passaporte, tem problemas com o governo, de uma maneira ou outra. Mas dentro ainda da cultura, votar, ainda vamos aceitar. Agora, fugir de debate jamais. O dia que você nos convocou, eu falei, vamos lá, tá? Dentro da nossa qualidade oral, cada um tem a sua, vamos lá. Eu acho que aqui o único que não tem faculdade sou eu. Vamos lá. Então, esse debate é que vai deixar a população perto do candidato. Exato. Ele vai poder estar face a face com o povo, em igualdade de condição, com os mesmos tempos para poder falar, com a mesma maneira de poder expressar a de A, B ou C. Vai ser, eu acho que, eu assisti um debate do qual eu condeno e eu achei que foi uma armadilha esse último debate que aconteceu na faculdade, no IES, com todo o respeito aos organizadores, não culpo os organizadores, não. O momento levou o debate a um assunto ruim, em que pegou candidato, ficou falando meia hora com o microfone, do jeito que eu vou mostrar, para baixo do pescoço, não saía a voz, e não apareceu ninguém para levantar o microfone e colocar. Isso, na hora o mediador levanta, pera alto lá, esse microfone da senhora, o do senhor está errado. O senhor não está conseguindo dar o seu recado. Você perdeu, e num debate, você perdeu 1 minuto, lembra que eu te falei, Nino? Debate é algo sério. Se for fazer, vai ter que fazer com uma isenção total. E torcida organizada. E esquecer esse detalhe. Aliás,
Eu nunca aceitei debate, e não aceitei debate com presença de público. Ou você faz um debate com presença de jornalista. Não, você está querendo ser elitista. Não, eu não estou impedindo o cidadão de ver pelo PCI e não estou impedindo dele acompanhar pelo rádio. Mas lá fora ele pode se manifestar dentro do respeito democrático à vontade de cada um. Eu só queria colocar uma coisa que acho que até é uma expectativa minha e também deve ser da população itapirense, que para essa eleição desse ano a gente tenhamos uma campanha mais de propostas, de projetos para Itapira do que de acusações, de apontar o dedo e falar que se errou. Isso é o que eu espero, pelo menos. Então, nessa linha de raciocínio, os debates vão ser muito importantes para saber o que os candidatos vão fazer na saúde, na segurança, na educação, por exemplo. E nada impede, que nem você falou, de não ter a presença do público, mas do público enviar as suas questões, entendeu? Então eu já me comprometo aqui, o Jornal Cidade, e também vou falar em nome do portal, tá, Nino? A gente já se compromete a organizar esses debates. A gente já fez um contato prévio com os pré-candidatos, agora são candidatos, tá? Eles ainda não, né, estão meio ainda... Está faltando assim, o fechamento. Fechamento da ideia, mas nós vamos fazer. Mas a gente estende também aos outros jornais, aos outros meios de comunicação. Nós temos mais uma rádio comunitária aqui em Itapira, nós temos mais uma FM também aqui em Itapira. Então, mas já vamos tomar essa iniciativa de convidá-los aqui no ar. Isso vai engrandecer, vai enriquecer o debate de ideias. Você disse muito. Paganini, Manuel Marques e Alberto Mendes, vocês estão convidados para o debate futuros aí, próximo. Até porque eu acho, você disse uma palavra, se começar com uma campanha de baixo nível, eu acho que vai perder o candidato que fizer isso, tá certo? Com essa mídia, como a nossa, tendo esse estilo de liberdade, quem partir para baixo calão vai dançar. Eu acho que o povo está disposto a ouvir propostas. Eu acho que o povo está a debater ideias. Isso que eu acho que é interessante. Sim, o que vamos fazer para melhorar a nossa cidade em todos os aspectos e não ficar um jogo de acusações e que só leva a cidade cada vez mais para baixo, entendeu? A minha expectativa é essa, que esse ano pelo menos tenhamos uma coisa em alto nível, uma eleição em alto nível. A intenção é ótima, sem dúvida alguma. Agora, vamos até por exercício de imaginar um debate entre o Maluf e o Quércia. Vai ser um debate que não existe. Eles vão falar e dizer nada. Morreu o gato. Não, tudo bem, estou exemplificando, né? Estou exemplificando. E é preciso que as pessoas que venham fazer o debate tenham consciência disso. Bom, então vamos voltar na discussão lá atrás. Olha, o povo não tem educação, precisa dar mais educação ao povo para poder entender. Vai longe isso aí, vai longe, e é preciso que a gente pode ajudar nisso. É preciso que a gente saiba fazer, organizar isso aí muito bem para poder tirar dos próprios candidatos aquilo que o povo quer saber, senão vai ser complicado, senão vai ser o Maluf contra o Quércia. Exatamente. Eles vão falar, ninguém vai entender nada, só xaropada, e vai ficar nisso. Mas olha, eu ainda insisto nessa questão. Claro que existem algumas pessoas que se deixam enganar por esse tipo de ação dos candidatos, né? O candidato que enrola e não responde. Mas hoje eu vejo a maioria da população antenada para essa questão. Então, eu que gostaria de reforçar a ideia do debate, por quê? É natural que os candidatos, ele não senta na escrivaninha dele e vai redigindo as suas propostas. Ou seja, da cabeça deles. Isso, ele tem uma equipe, ele ouve as pessoas, ele conversa com Deus e todo mundo para ele formalizar o seu plano de governo. Até aí, sem problema nenhum. Passa esse plano de governo nas mãos dos marqueteiros, os marqueteiros vão dar aquele lustro, né, para que essas propostas cheguem da melhor forma possível até o eleitor. Também nada contra isso. O que é fundamental? É fundamental que depois que esse processo está concluído, é que o candidato, ele incorpore cada ideia e consiga convencer as pessoas de que ele realmente está de acordo com aquelas propostas, que ele entende, não totalmente, mas tem noção do assunto que está discutindo e como é que ele vai defender isso a hora que for prefeito.
Quem é que vai fazer esse papel? Vai ser o programa dele de rádio? Vai ser os folhetos que ele solta, que eventualmente possa soltar aí pela cidade? Não. Vai ser num debate. Por quê? Porque é aí que ele passa sinceridade. E passa confiança. É importante que ele consiga passar isso caso ele seja eleito. Por quê? Porque ele precisa entrar. Não basta, terminou a eleição, ganhou e pronto. Ele vai ter que ser testado no momento de pressão. Exatamente. Como ele administra o tempo que o mediador o permite. Porque ele vai pegar esse problema na administração dele, nos atos políticos em que ele vai ter na sequência da sua administração, e o embasamento junto ao público, como ele vai falar com a população, como ele vai convencer a população. Então é importante. O debate, Nino, eu acho que esse ano vai ser, eu acho que a primeira... Não, nós tivemos já na outra 1 ou 2 debates, eu não me lembro. Nós participamos de um, né, Beto? Não, esse aberto ao público, eu ainda acho que não deveria... Aberto ao público através da rádio, emissora, através da internet. Não, nós não vamos fazer um debate fechado, nós não vamos reunir, nós vamos permitir que o ouvinte acompanhe lá a cidade inteira, através dos telões do PCI, através também das opiniões dos jornais, que depois dá para fazer um rescaldo geral do que foi. Olha, na minha opinião, aí é o momento do jornalista colocar a opinião dele, menos o jornalista que não dá para fazer. Mas o jornalista pode, olha, eu achei que ele se defendeu bem nisso, e é bom para o candidato. É bom para o candidato. Olha, eu acho que eu não fui bem na área da saúde, aí eu preciso me expressar melhor. Ele tem o tempo de rádio para ele fazer essa defesa. Olha, não fui bem no transporte, espera um pouquinho. Então eu vou, através, atacar aquela tese de que, quem sabe, eu, naquele momento de pressão, não pude passar por cima do meu adversário na qualidade vocal. Eu acho que é interessante isso também. E vai ser importante para a própria população, para os eleitores, que vai ver esmiuçada cada questão primordial aí da sua vida nos próximos 4 anos, entendeu? Não resta a menor dúvida. Eu acho que principalmente, eu até entendo que essas proibições que a lei eleitoral impõe, né, ela tem ainda para o Brasil... Eu considero elas antidemocráticas, tá? Mas ainda para o Brasil evitar o poder econômico, né? Porque é natural que aquele que tem mais poder acabaria ocupando mais espaço na mídia, né? Se ele pudesse pagar por isso, né? Então, o debate é a única oportunidade que a rádio pode, né? E a televisão, enfim, de dar o espaço, desde que seja igualitário. Claro que a gente pode fazer sem a presença de algum candidato, mas desde que fique configurado que ele não tem interesse em participar, que a gente também reconhece. O convite tem que ser feito. O convite tem que ser feito, né? Nós já estamos iniciando o processo de organização, a gente está discutindo, então a gente vai primeiro montar uma estrutura, né, desses debates, que eu repito, eles dentro da nossa cabeça é envolver o candidato a prefeito, o vereador, o vice, e até representantes dos partidos não candidatos. Por quê? Porque pegar várias opiniões, ou quanto mais, melhor. E aí nós vamos chamar os representantes de todos os 3 grupos, né, para que a gente afine. Claro, por que não? Isso é democracia, sim, para que eles coloquem suas opiniões. De repente, a gente não tem interesse de trazer o público, mas os 3 unidos, vamos fazer num lugar, em algum local que seja possível colocar 10 representantes de cada... Enfim, eles também têm o direito de participar dessa organização, e será dessa forma que nós vamos fazer. O importante é que o debate não seja para beneficiar este ou aquele candidato, mas para beneficiar a população. Mas tenha certeza que não vai ser fácil fazer tudo isso e não vai ser fácil essa conversa. Eu acho que deveria ser exatamente o contrário. Deveria ser partir até dos próprios candidatos essa vontade de poder se abrir. É a maneira de pedir o voto claramente, de peito aberto, né? Deveria partir dos próprios candidatos. Mas nós vamos tomar essa frente.
Não, eu acho que a nossa parte é fácil, essa. a gente sabe que não vai ser, mas vamos tentar. É o que nós podemos fazer enquanto imprensa, ou seja, cutucar as onças, né, com vara curta, mas garantindo a eles, evidentemente, que nós estaremos oferecendo um espaço democrático, um espaço para uma discussão sadia, uma discussão proativa, uma discussão que nos leve a algum lugar, né? Essa história de que candidato, ele para ficar superior ao outro, ele precisa reduzir o outro, né? Com críticas, com baixarias, isso eu tenho a impressão que não cabe mais nesse país, né? E é dentro desse espírito... Vai ser o julgamento deles. Exatamente. Eles, se eles quiserem baixar o nível, vão pagar por isso. Vão pagar por isso. Vão pagar por isso. Bom, JP, não sei se você tem mais alguma coisa. Não, eu acho que esse assunto a gente amanhece falando. Nós vamos para o crepúsculo, nós vamos para a noite, nós vamos para amanhã, né, nós vamos falar 24 horas, que o assunto político ele está mesmo na veia, nas entranhas de cada um, né? E eu tenho certeza que o público ouvinte também deve estar, e o pessoal, também os internautas, deve estar fantasiados a essa hora, na expectativa de tudo que nós criamos em volta e de modo natural desse debate. Acho que esse programa deveria ter assunto debate, o nome técnico para isso. Eu, como radialista, eu faria uma síntese dessa entrevista, Nino, como debate vem ou não vem? Vem ou não vem? E Beto, você, suas Bom, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, pedir desculpa até pela minha forma de expressar, não tenho muito costume do microfone mesmo. Aí, então, o negócio de escrever, né? O negócio nos bastidores, mas é uma oportunidade e é válida. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Gostaria de fazer parte aí dos próximos debates também, vou ajudar aí a organizar. Estamos juntos. Claro, e aliás, a gente... ninguém está assumindo aqui a paternidade da ideia e exclusividade. Temos os nossos interesses eu diria que resgatar, viu, Nino? Porque já houveram debates excelentes, assim, eu não tenho lembranças, porque eu sou novo, né, mas assim, você procurar nos arquivos dos jornais, tem debates fenomenais aí que tiveram entre os candidatos no passado. Acho que é válido, sim. Betusca, suas considerações derradeiras. Pois é. Nós falamos até um pouco de futebol, bastante de política, só falta a religião. Aí vai mais um dia e meio. Então, são os 3 assuntos que ninguém vai chegar a um acordo. Com certeza. Né? Mas a gente insiste nesses assuntos e tomara realmente que dê certo. Nós estamos reunidos aqui nos bate-papos informais, inclusive, a gente vê como nós estamos imbuídos de boa ação, como nós estamos com boas intenções. Tomara que o resto da imprensa também esteja com essas boas intenções, tomara que os próprios candidatos estejam com essa boa intenção, que o público, a cidade vai ganhar com isso. E nós estamos aqui prontos para o que der e vier, né? Eu acho que essa história que normalmente se diz, olha, o que eu estou fazendo, eu quero o bem da minha cidade, eu quero o bem do meu povo. O grande momento de se mostrar isso é agora, né? E com atitudes coerentes, com atitudes corajosas, com atitudes de enfrentamento, né? Buscando a população, buscando as ideias... Sem medo, né? Sem medo, né? Sem medo. Nessa época da eleição fica o medo espalhado por essa cidade, mas eu não posso dizer para quem eu vou votar, não posso dizer não posso... É complicado, fica um medo de retaliações. Essa cultura é preciso que não haja mais nessa cidade. Eu acho que já evoluímos bem, né? Isso daí ficou no passado, graças a Deus, esse medo pairando no ar, assim, acho que... Ainda sente isso em pesquisas. Não, sim, assim, até por parte da população, mas a imprensa eu acredito que hoje tem uma liberdade muito maior, assim, para expor a sua ideia, e acho que vai ser cada vez mais fácil lidar com essas questões, isso é a minha opinião.
Bom, JP, agora o senhor assume o comando, acho que nós já esgotamos o nosso tempo. Encerramos aqui então mais uma edição do Clube Personalidade com essa junção de conversa de gente grande, com o Betinho Colosso representando aqui o Jornal Cidade de Itapira, o Nino Marcati representando o portal PCI e como âncora dessa entrevista, e o Betusca representando a Rádio Clube de Itapira. Com o apoio do Renato, né, Renato da Soft Video, que vai estar hoje na Festa do Peão, às 8 da noite. O pessoal já é convidado, hein, para acompanhar a Rádio Clube AM, também o portal Cidade Itapira, e com a parte técnica do Murilo, o apoio da Vitória, e também com o apoio técnico do Anderson. Tenham todos uma gostosa tarde de sexta-feira. E o Toninho Finelli já está aí, com a camisa azul dele, cintilante, para o programa Clube Comunidade.